Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito recorrente, interessante, cheio de dúvida. Vamos falar de pós-treino. Qual seria o melhor pós-treino para você utilizar? Será que existe isso? Ou existe alguma fórmula mágica? É preciso utilizar sempre suplemento, whey protein, creatina no pós-treino, carboidrato, gordura? Então, quando a gente fala sobre isso, surgem inúmeras dúvidas e nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês, sanar todas essas dúvidas. Vou começando a explicar o que acontece durante o treinamento, o que acontece no pós-treinamento, para poder você entender como escolher um bom pós-treino. E será que existe isso de bom pós-treino? Bom, aproveita e já segue aqui o canal, dá um like no vídeo e vamos começar a nossa explicação. Bom, primeiro de tudo, gente, é preciso que vocês entendam o que acontece com o nosso corpo durante o treinamento. Durante o treinamento, parece que o nosso corpo ele entra num sistema de luta e fuga. E é exatamente isso que acontece hormonalmente falando. Quando nós treinamos, vou logo falar alguma coisa. Tem gente que sempre acha que cortisol é um hormônio do mal, né? Tanto que quando eu comento durante uma consulta que eu vou mensurar, que eu vou medir quanto é o cortisol da pessoa, ela no mesmo momento entende, nossa, se eu estiver muito estressado, meu cortisol está elevado, estou doente, não é bom para mim. Só que não funciona dessa forma. Nós todos precisamos do cortisol. Cortisol é um hormônio lindo, maravilhoso, que precisa existir no nosso corpo para podermos estar vivos. Ninguém aqui vive sem cortisol. Tanto que, quando ele diminui muito, isso também se transforma em uma patologia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu só quero aqui explicar e deixar bem claro para vocês isso, cortisol não é hormônio do ruim, não é hormônio do mal. E quando nós estamos treinando, vamos realizar a nossa atividade física, por exemplo, musculação, ocorre aumento do cortisol, aumento do GH. E se você para pensar, esses hormônios são hormônios que são hiperglicemiantes, ou seja, hormônios que aumentam a glicemia no sangue. Retira dos nossos estoques, coloca para a corrente sanguínea, liberando uma maior quantidade de glicemia. Para quê? Porque quando nós estamos treinando, lembra que eu falei que durante o treinamento o nosso corpo funciona como se a gente estivesse no campo de batalha? É normalmente isso que acontece. O nosso corpo pensa, opa, preciso de energia. Então, ocorre a liberação de hormônios que são hiperglicemiantes, ocorre a liberação de cortisol, de GH, de glucagon, adrenalina, noradrenalina, e todos eles são responsáveis e fazem parte de um sistema, que é o sistema nervoso simpático. Esse sistema, ele vai lá e pega toda aquela quantidade de glicemia, de glicose, açúcar e coloca no sangue para que você tenha substrato energético, ou seja, energia para poder desempenhar o teu treino bem feito de musculação, para ganhar teu músculo, para emagrecer e etc. É dessa forma que funciona. Então, o corpo aumenta esses hormônios e ok, durante o teu treinamento. Mas Amanda, por que tá me explicando tudo isso? Pô, pelo amor de Deus, me fala logo qual que é o melhor pós-treino que eu vou utilizar. Não, não vou falar logo. Eu quero realmente que vocês entendam a fisiologia do que acontece, pelo menos de uma forma simples, não é difícil. Quero que vocês entendam essa fisiologia para que possam saber que não é somente o whey que precisa colocar no pós-treino. Que o grande erro é esse, é que você sai do teu treinamento, você pega o teu whey, utiliza ele e acha que já tá ok, que é a única coisa suficiente e necessária para um pós-treino, e não é isso. Então, bora lá, fica aqui comigo que eu vou continuar te explicando. Lembra que eu falei para vocês que tem um sistema que é o sistema simpático, que é esse sistema nervoso que faz essa produção toda desses hormônios? Em contrapartida, existe um outro sistema, que é o parasimpático. Quando o simpático está ativado, o parasimpático ele está baixo, né? Eles são, como o próprio nome diz, antagônicos, contrários. Então, quando um se ativa, o outro diminui sua expressão e é dessa forma que acontece o ciclo. Durante o nosso treinamento, o sistema nervoso simpático está ativado com todos os outros aqueles hormônios que aumentam a quantidade de glicemia no nosso sangue, porque nós estamos naquela luta e fuga, como eu comentei com vocês. No entanto, a partir do momento que você finaliza o seu treino, esse sistema, ele se inverte. O que acontece? Lembra que era da seguinte forma que acontecia. O corpo ele entende, opa, eu preciso de energia para funcionar, preciso de energia para treinar, eu estou sendo submetido aqui a alguma carga, algum estresse, então ele retira glicose que está armazenada, coloca a glicose no sangue e vai para o campo de batalha. Quando você finaliza o seu treino, acontece justamente o contrário.
Ao finalizar o seu treino, o corpo ele entende que é preciso um descanso, um repouso, um reparo muscular. Então, nesse momento, o sistema nervoso simpático, ele deixa de ser o maior protagonista e você ativa um outro sistema, que é o parasimpático. E da mesma forma, aqueles hormônios que estavam elevados naquele momento, são hormônios que vão diminuir e você precisa fazer uma espécie de troca. Ou seja, você não precisa mais de toda aquela glicose que estava correndo no seu sangue, porque você parou de praticar atividade física, então você não precisa mais de energia, toda a energia que teu corpo estava colocando no teu sangue. Muito pelo contrário. Você já gastou aquilo. Você está no momento de repouso e o teu corpo precisa exatamente do quê? Pegar nutrientes, desse nutriente colocar nutrientes no sangue e dos nutrientes no sangue colocar esses nutrientes dentro da célula. Então é justamente o contrário. Durante o teu treinamento, o teu corpo pegava os estoques celulares e colocava na corrente sanguínea e no pós-treino vai ser justamente o que vai acontecer. De diferente, você vai pegar do nutriente, colocar na corrente sanguínea e colocar dentro das tuas células para que possa ocorrer toda uma recuperação celular, um crescimento, uma síntese proteica, um crescimento muscular. Mas e aí? O que utilizar? Eu comentei com vocês que é esse parasimpático que é ativado. E o que é o inverso, de tudo que aconteceu lá durante o treinamento? Fisiologicamente, se vocês pararem para pensar, o inverso é, ao invés de aumentar a quantidade de glicose, é justamente colocar essa glicose para dentro da tua célula. E quem que faz isso? Quem faz isso é um hormônio muito conhecido já de vocês, que é a insulina. Então, no teu pós-treino, para que ele seja um pós-treino eficiente, o ideal é que essa insulina seja bastante ativada. Isso já vai acontecer de alguma forma ao você parar o seu treinamento. Tu já sinaliza para o teu corpo de que tu não precisa mais daquela glicose que está lá no teu sangue. Você não está mais praticando uma atividade física extenuante. Então, teu corpo pensa, nossa, parou a luta e fuga, eu não preciso mais correr, eu não preciso mais dessa glicose que está no meu corpo, mas então ele começa de uma forma a mudar, a fazer essa troca desse sistema, do simpático para o parasimpático, da hiperglicemia para hipoglicemia, que é diminuir a tua glicemia, através dessa estimulação desse hormônio que é a insulina. Então, pensando, se a gente fizer todo um raciocínio, nós chegamos à conclusão de que o melhor pós-treino é esse pós-treino que te estimula e te coloca nessa via de estimulação da insulina. Fica com essa informação. Aí, se você parar para pensar, o que estimula a insulina? Porque a partir daí, então, todo o objetivo do pós-treino é ter essa estimulação de insulina, fazer com que ocorra a sua liberação e, da mesma forma, toda aquela glicose que estava na sua circulação sanguínea entre para dentro da célula, entre outros nutrientes. Mas o que estimula a insulina? Se a gente for parar para pensar, a insulina é estimulada por carboidratos, proteínas e por gorduras. Isso é o básico da fisiologia. Mas, então vocês devem estar pensando, pô, Amanda, então quer dizer que se eu comer qualquer uma dessas coisas, eu vou estar realizando um bom pré-treino? Não é bem assim. E eu vou explicar o porquê. Imagina, se a gente for pensar nessa ótica de que comendo carboidrato, proteína e alguma fonte de gordura seria um bom pré-treino, você poderia muito bem sair da tua academia e comer, por exemplo, uma carne vermelha, um feijão, um arroz e colocar um azeite por cima com uma fonte de gordura e estaria ok, seria um excelente pós-treino. Esse pós-treino tá errado? Esse que eu acabei de falar? Ele não tá errado. Ele vai ativar a tua insulina. Ele vai ser capaz, sim, de fazer com que você diminua, ativa a insulina, diminua a quantidade de glicose no sangue posteriormente. Isso vai acontecer. Mas aí eu pergunto para você, existe uma grande diferença entre o que pode e o que é o melhor. Eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, da vitamina D ou de qualquer outra vitamina. Em níveis excelentes de vitamina D, eles devem ser objetivados para que você tenha mais saúde, uma melhor imunidade. Se você ficar apenas naquele nível do laboratório, como por exemplo, achar que 30 de vitamina D está super excelente, talvez isso não seja o melhor para você.
Então, eu sempre converso isso com os meus pacientes. Eu falo, olha, tem os níveis de laboratório, mas você tem um nível que é o mínimo, que está na verdade, mas você tem um nível que é o que está na parte inferior e o que está o nível que está na parte superior. Qual que você quer ficar? Qual que será que é interessante realmente para a saúde? Você que está no limite mínimo, lá naquele limite que qualquer coisa você já saiu dos padrões, ou você que está naquele limite máximo que é interessante, que te dá mais saúde, que te dá maior longevidade? Então, existe essa diferença. E quando a gente pensa num pós-treino é a mesma coisa. Recapitulando, comer o feijão, o macarrão, o arroz e colocar um fio de azeite em cima não é errado. Mas se você realmente pretende ter uma boa performance, está investindo o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro numa academia, em fazer um treinamento de 3, 4, 5 dias na semana e você tem um objetivo específico, o ideal é que você opte pelo melhor. E qual é o melhor pós-treino? O melhor pós-treino é aquele que ativa mais rapidamente a insulina. E é isso que nós vamos falar aqui agora. O que seria? Quais são esses elementos, esses alimentos que ativam de uma forma mais rápida a insulina? Bora pensar aqui um pouco? Será que a gordura é capaz de fazer isso? Não. A gordura não é capaz de fazer isso. A gordura ela tem um processo de digestão, de metabolização muito lento. Inclusive para dietas de perda de peso, nós colocamos a gordura em alguns momentos específicos do dia, porque a gordura ela é sacietógena, ela demora para ser digerida, você precisa de mais oxigênio para poder digerir essa gordura, então ela é interessante para o processo de emagrecimento. Então, não, ela não é o melhor pós-treino de forma alguma. Será que a proteína seria? Bom, se nós estamos pensando em uma proteína em forma de suplemento, como por exemplo um whey protein, que é um whey protein, digamos um hidrolisado ou um isolado, esses whey são wheys que têm uma absorção muito mais rápida do que, por exemplo, o concentrado, e eles seriam sim interessantes para que você pudesse elevar o teu fazer um pico de insulina. No entanto, ele não é o melhor. Somente o whey protein, por mais que ele seja hidrolisado, ele não é o que você pode dar de melhor para o teu corpo no pós-treino. No pós-treino, o que tu pode dar de melhor continua sendo e sempre vai ser o bom e famoso carboidrato. Bom, famoso e temido carboidrato. Então, só que não é qualquer tipo de carboidrato. Ele precisa ser um tipo de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, um carboidrato que vai ser rapidamente absorvido pelo teu corpo, rapidamente transformado em glicose, e isso vai fazer com que você tenha um pico de insulina no pós-treino. E é esse pico de insulina que nós queremos nesse pós-treino. Então, dessa forma, temos que pensar assim, que gordura não, proteína pode ser, talvez, dependendo do tipo de proteína, se ela for em forma de suplementação, porque ela é absorvida mais rápido, sim, e que o carboidrato seria o melhor pós-treino, e esse carboidrato não pode ser qualquer tipo de carboidrato, ele tem que ser um carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, de rápida absorção. Eu faço aqui alguns adendos, como, por exemplo, para algumas pessoas que realmente precisam ter um controle maior disso, porque isso não é para todo mundo. Como qualquer coisa na medicina do esporte, que está relacionada tanto a ganho de massa muscular como ao emagrecimento, nada é para todo mundo. Então, preciso individualizar. Então, se eu tenho um paciente, que ele é um paciente que eu preciso fazer um controle glicêmico, é um paciente que tem uma resistência à insulina, um paciente diabético, talvez eu não possa utilizar esse carboidrato de alto índice glicêmico no pós-treino. Porque para ele não é benéfico, para toda essa questão da resistência à insulina dele, que é muito baixa, eu não posso colocar para ele um carboidrato de alto índice glicêmico para ele fazer um pico de glicemia, porque é tudo que ele não precisa. Então, para esses casos, são pessoas que têm uma alteração do Romair, alteração da glicemia de jejum, pacientes que são diabéticos, pacientes que requerem todo esse olhar diferenciado, talvez seja interessante não colocar um carboidrato de alto índice glicêmico, mas colocar um de moderado índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Em alguns casos, inclusive, você não vai colocar nenhum tipo de carboidrato no pós-treino, justamente por essas questões, mas vai assim, optar por uma proteína, que apesar de não ser tão eficiente, mas é eficiente sim para estimular a elevação da tua insulina, que não vai gerar um grande pico de insulina, mas vai conseguir reverter aquele sistema.
Então, assim, essas são algumas das particularidades. Mas, e o que seria, então, esse carboidrato de alto índice glicêmico? Bom, você pode lançar mão de alguns suplementos, existem suplementos voltados para isso, que são blends de carboidrato, pode ser feito dessa forma. A quantidade vai ser muito individual, isso vai depender do teu processo. Se você está num processo de emagrecimento, se você está num processo de ganho de massa muscular, então isso é bastante individual. Mas também pode ser feito em forma de alimento. Esse carboidrato você pode consumir de diversas formas, como por exemplo, tem gente que me pergunta, eu posso comer às vezes uma tapioca no meu pós-treino? Depende. Depende, se você não está buscando um emagrecimento, se você não tem alteração de resistência à insulina, às vezes colocar uma tapioca eventualmente no teu pós-treino vai ser muito bom. Posso colocar uma banana? Tem gente que gosta muito de fazer banana, aquela nossa banana mesmo da terra. Posso fazer uma banana cozida? Posso fazer um purê de banana? Pode. Só que também depende. Depende se você não está buscando um processo de emagrecimento, depende do que você já consumiu de carboidrato, depende da tua resistência à insulina, se ela tá boa, ou se você realmente está passando por um processo de ter uma resistência à insulina bastante ruim. E essa resistência à insulina que eu tanto falo é o que normalmente é conhecido como um pré-diabetes. Então, isso é muito importante. Porque quando a gente fala de pós-treino, automaticamente vocês viram, eu falo de carboidrato. O pós-treino, a base do pós-treino é uma base do carboidrato. Existe inclusive um protocolo que é seguido, que é um protocolo muito, muito bacana para quem está apenas objetivando um aumento de massa muscular, que é o protocolo de Levine. Então a gente fala bastante disso. Mas se você tem uma resistência à insulina, isso tem que ser visto com cautela. Isso tem que ser visto de uma forma diferente. Eu vejo muitas pessoas se preocupando apenas com os níveis de testosterona na hora de pensar em musculação, em ganho de massa muscular, e esquecem de avaliar toda essa questão da glicemia e da insulina. E isso é muito importante para esse ganho de massa muscular. O que eu tenho observado? Que pacientes que têm uma testosterona baixa, mas que têm uma resistência à insulina alta, são pacientes que têm melhores resultados do que aqueles pacientes que têm uma testosterona maior, mas que têm uma resistência à insulina muito ruim. Então, é preciso, sim, cuidar dessa questão, saber, sim, quanto que está teu nível de glicemia de jejum, teu ROMAI, quanto que está a tua hemoglobina glicada, fazer toda uma avaliação dessa tua resistência à insulina, de como que tu metaboliza os carboidratos, porque basicamente é isso. Saber isso é saber como que tu está lidando, como que o corpo está lidando com os carboidratos. Sabendo isso, aí sim você consegue traçar uma estratégia que vai ser eficiente para o teu músculo, porque você vai estar dando carboidratos de alto índice glicêmico, mas que também vai ser interessante para a tua saúde e para o teu músculo. Então é isso, gente. Assim, resumindo, não vou ir esquecendo de comentar isso aqui com vocês. Existem N estudos que mostram que no pós-treino, você associar o carboidrato de alto índice glicêmico a uma quantidade de proteína aumenta ainda mais esse pico insulínico, então seria bastante interessante. Então, nesse caso, talvez, por exemplo, colocar um blend de carboidrato de alto índice glicêmico com whey protein seria interessante? Seria, né? A dosagem, a quantidade, se isso pode ser feito de forma sem ser de suplemento, mas em forma de alimentação, é possível? Também é possível. A quantidade depende muito de cada caso, né? Eu sei que a partir de 10 gramas de carboidrato já ocorre um estímulo, sim, de todo esse pico insulinêmico, mas isso depende de cada pessoa. Para algumas pessoas, apenas 10 gramas vai ser muito pouco. E aí você não vai ter a tua expressão máxima de síntese proteica e de hipertrofia. Então é preciso avaliar cada caso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Se você ainda não curtiu, curte aqui embaixo, segue o canal, encaminha para aquele teu amigo que você tá lá treinando e só tá tomando whey protein achando que tá arrasando. E até o próximo vídeo.